Nós agora ouviremos a pregação da palavra do nosso Senhor e daremos continuidade às exposições no Evangelho de Marcos. Então convido os irmãos a que abram suas Bíblias comigo em Marcos capítulo 1, na última sessão deste capítulo, Marcos capítulo 1, do verso 40 até o verso de número 45. Chegamos agora ao final da exposição do primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Temos uma caminhada ainda longa aí por este Evangelho. Assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Oremos mais uma vez ao Senhor. Nosso Pai, nós chegamos à ocasião em que ouviremos a pregação da Tua Palavra e foi justamente, Pai, esta palavra que nos curou, nos libertou de uma enfermidade terrível que possuíamos, que é o pecado. A Tua pregação liberta, a pregação do Teu Evangelho unida à ação do Teu Santo Espírito salva o homem do inferno, da condenação. Fomos salvos por Ti, através da Tua Palavra. Mas, Senhor, a Tua Palavra não somente salva, a Tua Palavra edifica, a Tua Palavra fortalece, a Tua Palavra constrange, a Tua Palavra exorta, a Tua Palavra nos traz esperança. E abençoa, Pai, o Teu povo através da Tua Palavra, nós que somos Teus. Queremos ouvir, Pai, neste breve tempo que teremos, uma breve exposição da Tua Palavra, queremos ouvir a Tua voz. Peço-te, Senhor, que o Senhor me use com graça na pregação da Tua Palavra, apesar de qualquer limitação e debilidade minha, e que aqueles que aqui estão, Pai, possam atentar à pregação da Tua Palavra. É o que te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Finalmente, meus irmãos, nós chegamos à última sessão do primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. E chegamos a esta última sessão esta que trata e apresenta um caso de cura do Senhor, um caso de fato muito marcante. Apresenta-nos aqui esta sessão um homem que estava numa condição terrível, numa condição de fato miserável, e a condição dele o colocava em uma situação muito desfavorável, muito ruim, em meio à sociedade em que ele estava inserido. Ele possuía uma doença que, como veremos, era uma doença que era provavelmente incurável. Poucos poderiam, então, se ver libertos de uma condição como esta. E o estado deste homem era, de fato, degradante. Mas o estado deste homem, como veremos também, era um estado físico de enfermidade, aponta muito para uma realidade e para a realidade de todos aqueles que não conhecem a Cristo. Aqueles que não conhecem a Cristo possuem em si
uma enfermidade muito mais grave do que esta. E o Senhor Jesus Cristo, ele vai se revelar aqui neste texto como um Senhor também cheio de compaixão e misericórdia. E revelará para nós que é um Senhor que cura a enfermidade daqueles que padecem com elas, mas é um Senhor que está, sobretudo, mais interessado em fazer uma cura e purificação da alma daqueles que estão contaminados com o pecado. Veremos um Deus que é grande em misericórdia, agindo em favor do homem. Então o texto de Marcos, capítulo 1, verso 40, começará dizendo: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Meus irmãos, um homem numa condição muito ruim, de fato, ele vai até Cristo. Ele está ali, diante do Senhor Jesus Cristo. E como mencionei, ele está entre aquele grupo que era o grupo dos rejeitados. As mulheres eram rejeitadas pelos judeus. Os gentios eram também desconsiderados por eles. E o leproso também fazia parte deste grupo. Daqueles que eram excluídos da sociedade, não tinham muito os privilégios ali não. No meio deste grupo, parece que o leproso ele se encontrava ainda numa condição muito pior. No meio da sociedade, não havia espaço sequer para este homem doente. E a razão disto era justamente a lepra. A lepra, meus irmãos, não é algo assim tão comum hoje, mas a lepra, ela naquele tempo, era de fato algo muito terrível. A lepra, ela vai deixando a pessoa deformada. Uma vez que a pessoa perde dedos, uma vez que ela atinge os dedos, atinge sangue, carne, ossos e muitos outros membros da pessoa. Além de atingir o corpo da pessoa, deixando marcas terríveis, profundas na pele, desfigurando o rosto da pessoa, as mãos, os pés, os membros, ela ainda exalava um mau cheiro terrível. Imaginem isso, deveria ser algo terrível. Até mesmo para contemplar. Eu tentei fazer esse exercício de imaginação e tentei pensar assim no estado desta pessoa. E eu fiquei, nossa, deve ser desagradável estar perto. Olhar e sentindo o cheiro, imagino como deve ser ruim. Ruim demais. Estas pessoas se encontravam no estado de fato miserável, meus irmãos. Era o estado do leproso. Mas ainda mais para agravar a situação de um homem como este, ou de uma mulher que era cometido por uma doença terrível como esta, este homem ou esta mulher, eles também não somente estavam afastados da sociedade, mas eles eram afastados também da adoração pública. Eles não poderiam jamais estar envolvidos na reunião solene do povo. Vejam só, imagine você doente, numa situação terrível, aflito, você bom, longe da igreja, já se vê grandemente angustiado. Imagine você em aflição como esta, afastado de uma reunião pública. Ele era afastado, meus irmãos, de todos. A lepra, ela não era necessariamente o fruto específico de um pecado particular da pessoa, mas a lepra, ela representava o pecado. Representava a iniquidade. Ela representava como que a iniquidade que há no homem dentro, externamente. Se há coisa terrível no pecado é isto, e olhando para um leproso, você poderia ter ideia do que significa o coração e o estado pecaminoso de um homem que não conhece a Deus. A lepra representava a morte. A lepra era, de fato, algo muito difícil. Como escreveu Sproul, para um israelita da antiguidade, acordar com uma mancha estranha na pele e ter de fazer todos os exames prescritos pelo sacerdote era um exercício de terror, porque a pior doença que se podia contrair era a lepra.
ela era a única doença em Israel que envolvia não somente um parecer médico, mas também um parecer eclesiástico. Não havia cura para a lepra, nem qualquer medicamento capaz de sequer aliviar os sintomas. Por esse motivo, o tratamento clássico para essa doença em Israel, na época, era a quarentena. Assim que a pústula era considerada lepra, a pessoa era removida da família, do povoado e afastada de toda a interação com os seres humanos, exceto outros leprosos. O doente, então, ele era declarado impuro, o que significava que ele não mais podia participar da comunidade religiosa israelita. Receber tal diagnóstico era, de fato, terrível. Então ele deveria ficar em quarentena, e nos lembra algo, né? Nos dias que nós vivemos. Uma doença altamente contagiosa, né? Espalhada por aí, muitas pessoas em quarentena, isolados, né? De outras pessoas, não pode tocar, não pode chegar junto, não pode se reunir publicamente. Pelo menos é o que alguns tentam impor, né? E a igreja não pode se juntar aos outros. Quarentena. Este é o estado deste homem que era, ou mulher que era tingido com a lepra. E sobre a lepra, meus irmãos, no Antigo Testamento já existiam leis sobre isso. Quando olhamos para Levítico, capítulo 13, do verso 1 ao verso 11, por exemplo, nós encontramos a lei falando acerca do leproso. Vejam só o que a lei do nosso Senhor diz. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará. Se na sua opinião a praga tiver parado e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. O sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. Se a lepra se tornou baça e na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. É pústula, o homem lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a pústula se estende muito na pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez se mostrará ao sacerdote. Este o examinará, e se a pústula se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará. Se a inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver carne viva na inchação, é lepra inveterada na pele. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque é imundo. Então vejam só as regras que existiam para a condição de um leproso. E o texto fala e repete com frequência, ele é imundo quando a lepra o alcança. Mas é interessante notarmos, meus irmãos, quando nós olhamos para o texto. Este homem era um homem que deveria estar afastado da sociedade, deveria estar longe de todos, mas nós contemplamos no texto alguém que vai se aproximar do Senhor, que se aproxima de Cristo. E ele é alguém que não vai deixar as oportunidades passar. Ele aproveita o momento oportuno que ele teve. Ele teve a oportunidade de estar perto daquele que poderia libertá-lo daquela situação. Certamente ele sabia que nada poderia libertá-lo de tal condição. Ele não deixou este momento oportuno passar. E então o que ele faz? O texto diz que ele roga a Cristo.
ele clama a Cristo intensamente, rogando ao Senhor, apelando à misericórdia dele. O Evangelho de Mateus e de Lucas nos ensinam dizendo que ele chama a Cristo de Senhor, e é interessante, Marcos não nos diz isso, mas Lucas e Mateus nos diz. E não parece tratar-se aqui de um termo de tratamento, respeito, reverência com o Senhor, mas sim de um reconhecimento de que Cristo é realmente Senhor, de que Ele é verdadeiramente Deus. É isto que o faz, então, correr até Cristo. Ele certamente teve conhecimento de milagres outros que Cristo fez, curas tão grandiosas como vimos já, libertação de homens possuídos por demônios. Ele sabia que Cristo é Senhor, coigual ao Pai, da mesma substância, Deus verdadeiro, como lemos aqui no Credo de Calcedônia. Ele sabe quem é este Cristo. E este homem, então, possui uma fé verdadeira sendo revelada aqui. Uma fé naquele que pode purificá-lo. O que é exatamente isto que ele pede, não é? Se quiseres, podes purificar-me. Nós veremos isso um pouco mais à frente, mas é interessante também que, vejam só, ele não somente roga ao Senhor, mas revela também o estado desse homem, a forma que ele se dirige ao Senhor. Ele revela grande humildade e humilhação. Ele faz isso de joelhos, revelando assim grande humilhação diante de Cristo e revelando também uma intensa necessidade. Quão necessitado era este homem. Imagine a condição dele. Ele necessitava de fato de socorro. Lucas nos dirá, meus irmãos, que este homem se prostrou com o rosto em terra. Imagine esta cena. Ele ajoelhado com o rosto em terra, humilhando-se diante de Cristo. Esse homem certamente sofria muito. Que angústia terrível. Certamente no corpo. Por que não? Aflições terríveis na alma deste homem. Certamente grandemente angustiado e perturbado. Mas é interessante nós percebermos também que este homem se chega com grande humilhação. E diferente do que muitas pessoas fazem hoje, ele não chega a Cristo com exigências, reivindicando coisas. Como muitas pessoas parecem, chegar, não é? Como que dizendo que o Senhor deve curar e me liberte disso, e como que esperando, como que dando ordens a Deus. Não. Ele não chega com exigência alguma. Ele faz um pedido a Cristo. Um pedido. Ele não estabelece qualquer condição, mas diz ainda, se quiseres. Interessante isso, né? Lembrar Cristo quando se dirigiu ao Pai no Getsemane. O que é que Cristo diz? Se queres, passa de mim este cálice. Se o Senhor quiser, passa de mim este cálice. Ele então diz, se quiseres, podes purificar-me. É interessante, meus irmãos, esse tipo de atitude deste homem. Ele não tem dúvida de que Cristo pode curar, mas sabe que Cristo pode não querer curar. Ele poderia não querer curar, então ele não vai obrigar a Cristo a isso. E ele só pede ao Senhor, se quiseres, me purifica, Senhor. Se quiseres, o Senhor pode sim me purificar. Meus irmãos, nós não apenas devemos ter ouvido, mas talvez tenha até, ele não somente deve ter ouvido, mas, como mencionei, deve ter contemplado muitas curas do Senhor, então ele não perde esta ocasião para clamar a Ele em favor do seu estado terrível. A lepra que atingiu o seu corpo. Mas, meus irmãos, não há nenhum leproso aqui. Fisicamente,
Nenhum. Mas existe, meus irmãos, como mencionei, iniciando o sermão, o homem que não conhece a Cristo, ele é um leproso espiritual. Leproso espiritual. O estado do homem sem Cristo é terrível. E nós estávamos neste estado. Nós éramos leprosos espiritualmente. Esta é a condição do homem, verdadeiramente. Esta era a sua condição. Mas nós fomos salvos. Fomos salvos por Cristo, sim. Mas parece que a lepra, por vezes, parece que se evidencia novamente na nossa vida, não é mesmo? Parece que muitas vezes nós vivemos como pessoas que não foram purificadas por Cristo. Muitas vezes revelamos que somos ainda hoje, muitas vezes, leprosos espirituais. Todos nós somos como imundos. Como revela Isaías, capítulo 64, verso 6. A lepra, ela atingia vários órgãos do corpo do homem, como mencionei. O pecado, meus irmãos, ele atingiu o homem por inteiro, alcançando o coração, pensamentos, desejos, ações, tudo no homem. O homem completamente foi atingido pelo pecado. Não existe faculdade no homem que não tenha sido acometida pelo pecado. Nós experimentamos isto. E o pecado original, mesmo tendo sido pago por Cristo na cruz, ainda tem seus efeitos em nossa vida hoje. Mas nós deveríamos desejar estar longe desta lepra espiritual. Deveríamos fugir dela. Mas é terrível. O que acontece muitas vezes. Aquele homem, ele desejava se ver livre completamente daquela praga que atingia o seu corpo. Nós deveríamos, semelhantemente, desejar estar livres plenamente disto. Mas há muitos que parece que amam a lepra espiritual. Parece que muitos amam esta iniquidade, esta doença no seu ser e na sua alma. Parece que amam praticar os pecados. Como escreveu o príncipe dos pregadores, meus amigos, e tem mais, há alguns que chegam a amar a própria lepra. Não é uma tristeza dizer isso? A loucura, sem dúvida, deve ter tomado conta do coração dos homens. Não querem ser salvos da prática do mal, amam os caminhos e o salário da iniquidade. Essas pessoas, porém, não têm em vista, nem estão interessados em uma salvação que implique abnegação e renúncia da luxúria e da impiedade. Ó leprosos perdidos e infames que consideram a própria doença como beleza e têm prazer no pecado. Coisa mais repugnante aos olhos de Deus que a pior enfermidade do corpo. Que Cristo Jesus venha e lhes mude a visão total que têm das coisas, para que adquiram a própria mente de Deus no que diz respeito ao pecado. Saibam que Ele simplesmente o chama de coisa abominável que odeio. Se os homens pudessem ver esse amor que nutrem pelo erro, pelo pecado e engano, como uma enfermidade mais asquerosa que a própria lepra, ficariam ansiosos então por serem salvos e de preferência agora mesmo. Então ele clama, Espírito Santo, convence os pecadores dos horrores do pecado, para que possam desejar e ansiar serem limpos o mais depressa possível dessa enfermidade. O homem ímpio, ele ama a sua lepra, mas há muitos crentes que parece que amam os pecados que também praticam. Deveríamos abominar isto e fugir do pecado, desta doença terrível que nos alcançou. Meus irmãos, assim como a lepra, que era uma doença altamente contagiosa, o pecado também, ele é algo
contagioso. E é terrível o pecado. Pior que a lepra, sim. A lepra é contagiosa, mas nós também podemos contaminar outras pessoas com os nossos pecados. Através da influência, através do exemplo. Podemos ser contaminados por muitos. Daqueles que podem nos rodear, que são homens que se deleitam no pecado e podem nos conduzir a viver também em pecado. Mas que o Senhor nos livre, meus irmãos, de sermos aqueles que contaminam outras pessoas com o pecado. Com práticas cheias de iniquidade, com a influência totalmente estranha à palavra do Senhor, com o exemplo que nada revela de Cristo, mas sim de Satanás. Porque tudo aquilo que é de Cristo, aquilo que não é de Cristo, e que é praticado, e que não é um exemplo de Cristo, certamente é um exemplo daquele que é o inimigo de nossas almas. Devemos, então, ser exemplo e buscar, então, estar livres do pecado e jamais sermos pessoas que contaminarão outro com a iniquidade. Porque contaminar outros com a iniquidade, meus irmãos, é pior que contaminar qualquer pessoa com a lepra, que simplesmente macula o seu corpo, destrói. Mas o pecado, ele pode matar o homem, matar o seu espírito. Ele pode experimentar não simplesmente morte física, mas morte eterna. Isto é terrível. Isto realmente é terrível. A lepra, meus irmãos, ela separava os homens do relacionamento com outros homens e mulheres na sociedade. Mas o pecado, ele separa o homem de Deus. A lepra tirava o homem da comunhão com outras pessoas, mas o pecado tira você da comunhão com o seu Deus. O pecado faz separação entre Deus e os homens. Isaías capítulo 59 nos diz isso. Isaías capítulo 59 nos aponta esta realidade. Versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Vejam só. Meus irmãos, mais terrível do que estar longe do contato com outras pessoas é estar longe do Senhor. É não ser objeto do favor do Senhor. É não estar em comunhão com o Senhor. E o que é que o teu pecado faz quando você o pratica? A separação entre você e o seu Deus. Deveríamos, então, odiar o pecado de fato. Odiar aquilo que nos afasta do Senhor. Odiar aquilo que nos conduz a estarmos mais próximos de Satanás. Porque é isto que o pecado nos conduz. Nos faz parecidos com ele, meus irmãos. Não devemos estar próximos daquele que nos odeia. Não devemos estar próximos daquele que é inimigo e odeia o próprio Cristo. Deveríamos desejar estar junto ao nosso Deus, e é andando em retidão e em santidade que nós estaremos juntos ao nosso Senhor. Mas o pecado, meus irmãos, assim como a lepra levava o homem à morte, o pecado leva o homem para a morte. O pecado, ele pode conduzir o homem a não experimentar somente a morte espiritual, mas o que chamamos de morte eterna, que é o distanciamento eterno do Senhor. São as angústias infernais. É experimentar a angústia terrível eternamente. Meus irmãos, enquanto o nosso Senhor é eterno e eternamente justo, Ele jamais deixará
de ser eternamente justo na condenação daqueles que não abandonaram os seus pecados. Enquanto o Senhor for eterno, eterno será o inferno e a condenação de todos aqueles que experimentarão a segunda morte por causa do pecado. Que coisa terrível é o pecado, mais terrível do que a lepra, que isso fique muito claro. Que isso fique muito claro diante dos nossos olhos, meus irmãos. O pecado é abominável ao Senhor. E nós devemos fugir dele. Deveríamos, então, uma vez que nos encontramos com problema terrível como o pecado, deveríamos agir como agiu o leproso. O que foi que ele fez? Ele foi com humildade ao Senhor, humilhando-se diante dele. Deveríamos, semelhantemente ao homem, ir até o Senhor reconhecendo a nossa condição de pecadores. E não de qualquer jeito, mas de fato humilhando-nos diante dele. Clamando a ele, rogando. Senhor, livra-nos do pecado. Senhor, livra-nos da iniquidade. Senhor, livra-me dos pecados que eu nutro na mente. Senhor, livra-me dos pecados que nutro no coração. Senhor, livra-me dos pecados que pratico com as mãos. Senhor, livra-me dos pecados que eu me apresso correndo a praticar. Senhor, livra-me. Senhor, purifica-me. Nós devemos clamar a Ele. Mais do que clamamos por qualquer cura, meus irmãos, e enfermidade no nosso corpo, deveríamos clamar por uma cura na nossa alma. Isso é o que nós mais deveríamos desejar. Mas parece que há tanto pecado em nós que nós não temos muita inclinação para isso. Parece que muitas vezes não queremos ser libertos. Mas não deveria ser assim. Clamemos ao Senhor para que Ele nos ajude nisto. Para que possamos então ser purificados por Ele dos pecados que hoje nós praticamos. É isso que todo crente deve fazer, semelhantemente a este homem leproso que aguardava a purificação do seu corpo. É interessante, meus irmãos, nós notarmos como o Senhor vai se compadecer deste homem que revelou grande fé nele. O verso número 41 vai nos dizer o seguinte: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. Levítico capítulo 13, versos 45 e 46 nos dirá o seguinte: as vestes do leproso, em que está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo! Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Imundo, imundo. Era o que deveria ser falado em alto e bom som diante do leproso. Meus irmãos, a atitude do leproso, dirigindo-se a ele, não poderia deixar Cristo sem agir em favor dele. Cristo, ele é alguém que, sendo homem, e Deus também, tem afeições, tem sentimentos. Ele revela isto. E ele se compadeceu, e a ideia do texto original é como que os órgãos de Cristo se agitando ou se mexendo, apontando para o fato de que isso mexeu profundamente com ele. Como que as entranhas de Cristo se movendo, ele ficou de fato profundamente compadecido do estado degradante daquele homem. Como escreveu William Hendrickson, as dores do povo são as suas próprias dores. Ele ama intensa e eternamente os sobrecarregados e está ansioso para ajudá-los.
Ele que é Deus, Cristo, todo misericordioso, não poderia não se compadecer deste homem cheio de fé. O leproso era, sim, um homem cheio de fé. E como foi que Cristo curou, então? Cristo curou com um toque e poucas palavras. Ele quis. Aconteceu. O homem ficou limpo. O homem foi imediatamente curado, como diz o próximo verso. E vejam, Cristo o toca. Isso não é impressionante, não. Quem é que tocava um leproso naquele período? Ele não deveria nem estar junto às pessoas. Mas vejam, o próprio Deus o toca. Aquele que estava longe de toda iniquidade, aquele que habitava na glória celestial, humilhando-se, chega a tocar num homem como este. Ele colocou a mão no corpo repulsivo de um leproso. Isso, meus irmãos, violava os princípios da sociedade da época. Ninguém deveria fazer isso. Porque tudo aquilo que era tocado ou tocava o leproso deveria ser purificado. Aquilo deveria ser purificado. Por quê? Porque era contaminado. Mas o que aconteceu aqui? Cristo não é contaminado, mas purifica. Vejam só que coisa. Aquele que tocasse o imundo era considerado imundo. Mas que Cristo toca o imundo. Não é contaminado, mas purifica. Este homem alcança da parte de Cristo aquilo que ele esperava. Cristo atendeu o seu pedido. O verso número 42 então nos diz, no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Isto aconteceu, meus irmãos, porque, como sabemos, Cristo, Ele pode curar. Isso ficou evidente, já falamos aqui. Cristo é Deus, Ele pode libertar os homens. Não há nada que seja demasiadamente difícil para Deus. Não há nada que seja também demasiadamente difícil para Cristo, o Filho de Deus. Toda aquela doença horrível saiu do homem. Ele ficou limpinho. Perfeito. Não existia mais lepra. Agora sim, provavelmente deveria ser agradável olhar para este homem. Deveria ser talvez agradável estar junto a este homem, agora purificado pelo Senhor imediatamente. Meus irmãos, muitas pessoas certamente se encontram em situações de grande angústia. Talvez por causa do estado em que se encontram. Vejam só, este homem era um homem leproso. Ele era rejeitado de todos. Ele poderia talvez não ter esperança alguma e conforto algum, mas ele encontra em Cristo. Há muitos pecados em nós. Nós somos pecadores, como mencionei. Nós somos como que leprosos, muitas vezes, espirituais. Mas jamais podemos fazer com que o pecado que em nós habita nos torne homens e mulheres que se sentem grandemente culpados pelo pecado a ponto de perdermos esperança e qualquer conforto nesta vida. O Evangelho, meus irmãos, pode trazer conforto àquele que se sente culpado pelo pecado que pratica. O homem tem que estar consciente disso. Não devemos ser simplesmente recordados de que somos pecadores, mas devemos saber que temos um conforto para nós que somos pecadores. Você pode ser talvez um que talvez se imagine que não tem esperança semelhantemente a um leproso. Sua enfermidade, isto é, seus pecados, podem te fazer se sentir indigno de se apresentar ao Senhor. Mas lembre-se, o Senhor é compassivo. O Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso. O Senhor, Ele se compadece daqueles que verdadeiramente creem nele e que estão arrependidos dos seus pecados. O Senhor, assim como tocou o leproso, curando, o Senhor também pode te socorrer. Então não devemos nos afundar no pecado, é certo. Devemos fugir do pecado,
mas também não podemos jamais permitir que a culpa do pecado nos lance no mais profundo abismo, a ponto de nos fazer imaginar que jamais poderemos nos aproximar do Senhor. Se você pertence a Cristo, você pode se dirigir a Cristo. Você pode se achegar ao trono da graça, clamando a Ele e chegar ousadamente, clamando a Ele para que Ele te socorra. Como já mencionei aqui, não devemos jamais pensar, eu sou culpado pelo pecado, eu vou fugir, eu vou correr no sentido contrário, eu não vou até Deus porque eu sou indigno. Não, meu irmão, faça como o leproso. Vá até Ele. É até Ele que você deve correr, porque é somente nele, no Senhor, que nós encontraremos pleno perdão, certeza do perdão e segurança da salvação. É nele, não em nenhum outro lugar. Nosso Senhor é misericordioso, Ele está pronto para te ouvir. Ele está pronto para ouvir o seu povo que clama. Nós notamos aqui o Senhor, então, nestes 2 primeiros versos, curando e fazendo algo de fato grandioso. Curando o homem de uma enfermidade que não possuía cura. Mas o Senhor, depois de curar, Ele vai ter uma ação com este homem, vai dirigir algumas palavras que mudam um pouco do tom aqui deste texto. É interessante notarmos no verso de número 43 e 44 o Senhor dizendo, o Evangelho dizendo, fazendo-lhe então veemência advertência, logo o despediu. Verso 44. E lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Então vejam, o Senhor faz uma advertência. Ele adverte o homem e não faz isso como que medindo muitas palavras ou com delicadeza. Ele faz uma advertência duramente, com dureza mesmo. Como se estivesse como que aborrecido, dizendo assim, você não deve fazer isto. A minha advertência é esta. Não fale estas coisas. Não digas a ninguém o que fiz aqui. Eu não quero que você faça isto. Estas são as palavras do Senhor. Com dureza, meus irmãos, é o que o texto indica. Para este homem. E pede ainda que não fale isso para ninguém. Semelhantemente ao que disse aos demônios anteriormente. Não é que este homem é um demônio, não, mas ele não quer nem que os demônios, nem que este homem comunique tais coisas. Ele tem um outro propósito. Cristo não quer que o ex-leproso saia falando de tudo o que aconteceu. Isso poderia ocasionar tantas coisas. Poderia, por exemplo, ocasionar um aborrecimento e despertar precocemente a fúria daqueles que são seus opositores. Homens que poderiam ser mais obstáculos ali para Cristo e para a propagação do Evangelho. Cristo, meus irmãos, ele não estava interessado ali em, primeiramente, fazer curas, milagres. Por essa razão, ele diz, você não precisa, você não deve fazer isto. Lembre-se da exposição anterior. Ele vai dizer, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, eu vim para pregar a palavra. Foi para isto que fui enviado. Como mencionei, a principal ênfase do nosso Senhor Jesus Cristo não é cura e milagres, mas anunciar o Evangelho. Cristo, então, desejava ser conhecido como aquele que anuncia o Evangelho, não como o curandeiro, não como um milagreiro, não como fazedor de milagres, de forma alguma. Que isto é o que poderia acontecer quando este homem divulgasse tais coisas. Mas o que é que o Senhor recomenda para ele? Não fale nada, mas vai e apresenta teu sacerdote, segundo aquilo que era exigido por Moisés. É assim que você deve fazer. Ele deve observar. E Cristo observa, é interessante, ele observa a lei cerimonial ali ainda. Lei que ele cumpriu na sua morte.
mas ele observa. Sim, meus irmãos, Cristo cumpre a lei cerimonial e ela é abolida. Mas o propósito de Cristo em que ele submeta aquilo era para que aquilo servisse de testemunho para os homens. Em ele se dirigir ao sacerdote para fazer aquilo que era exigido na lei. Então era necessário, meus irmãos, que um sacerdote ele declarasse a pureza do leproso, para que ele pudesse então retornar à sociedade. Então existe também não somente as leis que mostram o estado do leproso e o confinamento dele, mas também existe a lei que aponta para a purificação da lepra e como isso deveria acontecer. O que é que o sacerdote deveria então fazer? E quando olhamos para Levítico, capítulo 14, nós encontramos a descrição disto. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem, para aquele que se houver de purificar, 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo, carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro, sobre as águas correntes. Tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o estofo carmesim, e o isopo, e o molhará no sangue da ave que foi molada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, o que ele fará? A aspergirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará as vestes, rapará o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas. Rapará todo o pelo. Lavará as suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito, de 1 ano, e 3 dízimas de 1 efa de flor de farinha, para a oferta de manjares, amassada com azeite, e separadamente um cestário de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se a essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda da congregação. Tomará um dos cordeiros e oferecerá por oferta pela culpa e o cestário de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote tomará o sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar de seu pé direito. Ele colocava nesses 3 lugares, indicando como que uma purificação completa do homem. A orelha, polegar direito e também o dedo do seu pé direito. Também tomará do cestário de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote fará oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. Depois imolará o holocausto e o oferecerá com a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem e este será limpo. E o texto continua, ainda tratando sobre esta purificação do leproso. E o que os sacerdotes deveriam fazer então? Admitir este homem no meio da sociedade. Mas em chegando este homem curado por Cristo,
eles deveriam admitir que Cristo foi quem o curou. Cristo foi quem o curou. Mas, meus irmãos, este Cristo que curou este homem e que conduziu este homem a praticar aquilo que deveria ser praticado segundo a lei e o processo todo de purificação, Cristo é aquele que é a própria purificação. Cristo é aquele que purifica o homem. Cristo ele não se tornou impuro quando toca ao leproso, mas porque se compadeceu de nós, de todos nós. Ele tem sobre si o meu pecado e o seu pecado. O nosso Senhor, então, é como que ele se contamina pelo nosso pecado. O que é que acontece com Cristo? Cristo experimenta, meus irmãos, aquilo que nós deveríamos experimentar por causa dos nossos pecados, não dos seus próprios pecados. Cristo se compadece de nós, vindo até nós, a fim de purificar-nos e se torna impuro diante de Deus. Vejam só, isto é uma troca de fato maravilhosa que o Senhor faz conosco, colocando-se ali no nosso lugar. Meus irmãos, Cristo é aquele que vai substituir todas essas práticas que eram feitas ali. Cristo substitui o cordeiro. Cristo substitui o animal, a ave que derramava o seu sangue. Cristo substitui todos aqueles símbolos externos, porque tudo isso apontava para Ele e para o seu sacrifício perfeito. Cristo é o cordeiro imolado. Cristo é aquele que faz a expiação, como era feita a expiação pelo pecado do homem. Cristo morre no nosso lugar. E Ele quem vai se entregar para a nossa purificação. Sendo como tenho dito, e já falei outras vezes, tanto o nosso sacerdote, como também o sacrifício perfeito. A cordeira, o cordeiro deveria ser sem defeito. Cristo é aquele que é entregue sem defeito. Vejam como Ele cumpre perfeitamente, absolutamente todas estas coisas. E Ele não nos purifica, meus irmãos, simplesmente do nosso corpo, mas Ele purifica a nossa alma, dando-nos uma salvação por inteiro. Cristo é quem substitui tudo isto. Cristo é quem nos purifica. Eu e você fomos alvos desta obra. Pensem, no início mencionei, éramos leprosos, doentes. Mas o que foi que nos tirou desta condição? E nos tornou agora pessoas diante do Senhor, por causa de Cristo, puras. A sua própria obra perfeita. Então não existe purificação mais perfeita do que esta. Purificação que não precisará jamais se repetir, porque foi feita de uma vez para sempre pelo nosso sacerdote. Foi Ele quem te purificou, meu irmão. A lepra espiritual que te condenava ao inferno e à morte eterna já não existirá mais, porque o Senhor morreu por ti. E é fundamental que saibamos disto. Ele morreu por nós. Ele não simplesmente morreu por fulano, por cicrano, mas você foi alvo desta bendita redenção. Você foi alvo desta bendita purificação em Cristo. Que alegria deve existir então no nosso coração. Que maravilha poder ser reintegrado naquele que é o nosso propósito principal. Caminhar junto com o povo de Deus aqui neste mundo, vivendo para a sua glória, em plena comunhão com o povo de Deus, especialmente neste culto prestado a Ele. Nós somos reconduzidos para isto, através da purificação, assim como o purificado, através daquelas questões externas da lei cerimonial, era reintegrado na sociedade. Que privilégio meu e o seu. Mas assim como contemplamos um contraste no verso anterior, na atitude de Cristo diante deste homem,
Nós vamos encontrar agora um homem que estava ali tão disposto e ansiando por uma cura e libertação, e ele alcançou isto. Ao invés de atender ao pedido de Cristo, ele faz justamente o que o Senhor não ordenou. Ele não faz o que Cristo pediu. O verso número 45 vai nos dizer isto. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Veja, se esse homem estava ali propalando, falando entre os homens, ele estava reintegrado no meio do povo. Agora ele está livre para andar ali na sociedade. Mas o homem, como fica evidente, ele não atende o pedido de Cristo, mas vai divulgando em todos os lados o que havia acontecido. E isso teve consequência. Foi, de fato, a ação dele um prejuízo para aquilo que Cristo veio fazer, em certa medida. A consequência disso foi a aglomeração de pessoas sobre Cristo e o impedimento dele de entrar em outras cidades. Como mencionei, Cristo veio com o propósito de pregar. Ele tinha o interesse, sim, de comunicar estas verdades em outras cidades, mas por causa desta ação, desobediência, mesmo talvez tendo até um zelo sincero, imagina, né, ele foi liberto, ele foi curado, né? Quem é curado quer compartilhar estas verdades. Mas ele desobedeceu ao Senhor. Como escreveu J.C. Ryle, sem dúvida, esse assunto é delicado e difícil. É inquestionável que a maioria dos crentes inclinasse muito mais a fazer silêncio acerca de seu glorioso Senhor do que a confessá-lo diante dos homens. Tais crentes precisam muito mais de espora do que de freio. Porém, é inegável que há um tempo para cada coisa, e conhecer o tempo certo deve ser um dos grandes alvos do crente. Aquele não foi o tempo certo, e o Senhor havia deixado isso muito claro. Então, é fundamental obedecer ao Senhor. Né? Até mesmo com as melhores intenções nós podemos atrapalhar a obra do Senhor. Muitos fazem isso por aí, cheios de boas intenções, mas ao invés de promover o Evangelho de Cristo, a sua glória, ao invés de falar realmente sobre aquilo que é fundamental, eles acabam muito mais atrapalhando e sendo uma pedra de tropeço do que um benefício para a prosperidade do reino de Deus. Este homem acabou agindo assim. Mas não foi completamente desastroso, porque o texto ainda vai dizer, né, que pessoas ainda iam até ele. Pessoas iam ainda até Cristo. E ele certamente comunicava verdades gloriosas àqueles que corriam até ele. Mas, meus irmãos, vejam só, o texto vai dizer, este homem foi impedido de falar sobre a cura física que ele experimentou. Nós, eu e você, fomos curados da lepra espiritual. Mas Cristo não nos impede de falar sobre esta salvação que nós fomos alvo. Cristo não nos impede de falar sobre esta cura maravilhosa que nós experimentamos. Diferente do leproso, nós somos chamados por ele a falarmos, a testemunharmos a respeito de obra tão gloriosa. E é isso que nós somos chamados a fazer, meus irmãos, o tempo inteiro. E devemos falar para estes homens que não conhecem a Cristo a realidade sobre a sua condição. Realidade que nós experimentamos um dia. Devemos falar que eles são leprosos e que precisam ser purificados. Como mencionou, muitos de nós precisam de esporas, né? Não de freios, para esporas para fazer o trabalho. Não deveríamos, meus irmãos, ficar parados e com os lábios cerrados.
Devemos falar ao mundo a condição real deles. Como eles se abraçarão a verdadeira cura, aquilo que verdadeiramente pode libertá-los da condenação miserável que eles têm, se eles não sabem da condição espiritual deles. Por isso é fundamental que comuniquemos a realidade. Por mais que seja ofensivo, você é um leproso espiritual. Você está morto espiritualmente. Você está longe do Senhor. Você é objeto da ira do Senhor. Se você não se arrepender dos seus pecados, sobre você virá todo o juízo de Deus e com justiça. E devemos então chamar os homens ao arrependimento como Cristo chama, sem qualquer temor. Este evangelho que fala da condição do homem, mas apresenta também a cura para este homem, é que liberta os homens da condenação e do estado miserável que o homem se encontra. Então, meus irmãos, nós somos chamados, sim, pelo Senhor, a falarmos deste glorioso evangelho, a apresentarmos Cristo. Somente Cristo. E olhando para Cristo, que eles poderão ser curados, assim como nós fomos curados. Falemos deste Cristo que nos salvou, a fim de que outros possam ser salvos semelhantemente a nós, sendo purificados pelo nosso bendito Redentor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor, meus irmãos, nos use neste mundo com este propósito. Que sejamos verdadeiras testemunhas do Senhor, deste mundo que está em trevas, que padece com muitas enfermidades, sobretudo com esta enfermidade espiritual, que é o pecado, que o conduz ao inferno. Sejamos aqueles que vão conduzi-los a conhecer a Cristo. E junto a Cristo, eles peregrinarão juntos a nós para a glória celestial. É isso que nós devemos desejar a todos os homens, indiscriminadamente. Então, ao invés de ficarmos olhando e calados, façamos a obra, porque o Senhor nos chama. Amém. Oremos, meus irmãos, ao Senhor. Nosso bendito Deus, nós sabemos, Pai, que nós estávamos numa condição terrível, éramos leprosos espiritualmente, mas fomos purificados por Ti. Fomos purificados por Cristo, o Teu Filho, aquele que morreu por nós. Ó Senhor, nós Te agradecemos por esta obra maravilhosa que o Senhor executou em nossas vidas. Agora nós somos santos, santos do Senhor e Teus filhos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos servos obedientes do Senhor e é neste mundo, Pai, falarmos daquele que pode purificar o homem do pecado. Usa-nos como instrumentos do Senhor na propagação da Tua verdade, sem temor, mas com intrepidez, testemunhando acerca de Cristo. Usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. É o que Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.